Quando a gente fala de aplicações, de uma solução, né, do seu sistema que você oferece para o seu cliente, muitas vezes, né, se não todas as vezes, quando a gente fala de um sistema maior, ele é composto por vários componentes e não apenas um sistema standalone ali que roda e acabou, sem banco de dados, sem nada. Ele sempre tem muitos componentes ou alguns componentes. Então tem uma aplicação, às vezes essa aplicação é dividida em back e front. Aí você tem um banco de dados, você tem um relacional, por exemplo, você tem um banco de dados NoSQL ali, seja ele um cache ou um NoSQL para leitura, etc. Você vai tendo vários componentes. E aí, às vezes, não é nem só um back-end e um front-end, é um front-end ali, um conjunto de serviços distribuídos ou até microserviços. Então começa a aumentar o leque dos componentes. E aí vem a questão: seu sistema é altamente disponível? Sim ou não? O quanto ele é altamente disponível? Como que você calcula isso? Né? Então, às vezes, ouvindo o pessoal falar, me parece que isso é deixado de lado. Eles não levam em consideração que eu tenho vários componentes, diversas variáveis que podem dar problema. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Se você contrata um servidor, uma hospedagem, e eles te oferecem, aqui você vai ter um servidor 99,5% disponível, né? Um SLA, um contrato aí de serviço de 99,5% do tempo no mês você vai ter o teu servidor. Mas então 0,5% ali você pode estar fora do ar, correto? Beleza. Então você decidiu contratar essa hospedagem para o seu sistema, ou essa cloud, enfim. E aí, o teu sistema por si só, ele não é 100% disponível. Muito difícil um sistema ser 100% disponível. Ele só o software, tá? Não vai ter bug, não vai ter nada que vai crashar e vai deixar a aplicação indisponível. Quem consegue falar isso com 100% de certeza é meio maluco, né? Então, bugs sempre acontecem. Então, 100% você já não é. E aí você tem N componentes. Quanto teu banco de dados é disponível? Quanto de SLA você contratou numa Amazon da vida, num Azure da vida, de disponibilidade? É também 99,5%. Tá, beleza. Aí você vai hospedar os componentes da sua aplicação, que são várias APIs, por exemplo. Você usa um recurso... Eu estou dando o exemplo da nuvem porque fica mais fácil de falar o SLA aqui, tá? Porque eles já falam assim, te dou uma infraestrutura aqui com tanto por cento de nível de disponibilidade, de SLA, né? De tudo funcionando. Mas isso pode ser calculado também para um on-premise. Ele é mais difícil de calcular, obviamente, porque você tem que fazer isso, mas pode chegar nesse número. E vamos supor que as suas APIs também vão ser hospedadas num serviço ali que é 99,5%. E aí, chega um contrato para você, chega uma licitação, se você for querer se lançar aí serviços públicos, ou até um fornecedor que tem uma matriz de requisitos, uma RTM lá que fala assim, eu estou buscando, e para você se candidatar, você tem que atender esses requisitos, né? Ou, pelo menos preencher eles. Você tem que ter um sistema aqui, SaaS, por exemplo, hospedado na nuvem, que me dê 99,8% de SLA. Então você olha aquele número, beleza, né? Tá ok. Né? Só que você não percebeu que você tem essa série de componentes que nem a tua infra, nem onde você contratou te dá 99,8%. Sem contar que você tem N componentes, que é 99,5 mais 99,5 divididos por 2. Né? Não sei se é bem certo esse cálculo, ou tem uma outra métrica talvez mais assertiva ali. Você vai ter uma divisão, né, das suas disponibilidades, dos seus SLAs ali pela quantidade de componentes. E às vezes
não é nem essa divisão certinha, dividido por quantos componentes você tem. Às vezes é elevado numa potência ali, né, que começa a complicar ainda mais o teu nível de disponibilidade. Então até eu acho que eu vi algum artigo falando sobre isso, dá para pesquisar ali na internet. Fazendo um corte aqui no vídeo para trazer informação adicional para vocês, tá? Como eu comentei, existem artigos na internet que trazem mais informação de como calcular esse SLA e tudo mais. Então, tá aqui um artigo do Vincent Lauzon, tá? Depois vocês podem acessar, o URL está aqui, certo? E aí o que ele fala? Algumas coisas sobre SLA, mas o que me chamou bastante atenção é que ele deu alguns exemplos bons aqui, ficar bem didático para vocês, tá? Então ele comentou aqui um pouquinho sobre as probabilidades, onde você pode ter, por exemplo, dois componentes, como eu havia mencionado, que têm dependência um do outro, né? Eles estão ligados de forma serial, vamos dizer assim, né? Então aqui tem, no caso, um web app com um SLA de 99,95 e uma base de dados SQL com 99,99. Tá? Então são dois SLAs porque eu tenho dois componentes, dois serviços. Nesse caso, no Azure, né? Mas se fosse numa infra on-premise, poderia calcular isso separado também e fazer depois o cálculo para saber o SLA real. Então, quando a gente tem dois componentes ou mais de dois componentes ligados de forma serial, um depende do outro, um é sequência do outro, né, em cadeia, então qual que seria o cálculo, né? Aqui, simplificando, né, ele fala o que seria a disponibilidade, né, o tempo total que o serviço está de pé pelo total de tempo que é lido, né, que é medido. Então, por exemplo, claro que o SLA é sempre relacionado a um período de tempo. Então, por exemplo, 99,99 em quanto tempo? Em 30 dias. Né? Geralmente do Azure é um mês. Né? Então, em um mês, ele tem 99,99% de garantia de SLA de estar de pé, funcionando o sistema. Certo? Aqui ele até comenta, né, que 99,9 numa duração aí de 30 dias, isso significa que o serviço só pode ficar fora por 43 minutos, dentro de um mês todo, tá? 30 dias. Beleza? Então, essa aqui é só o cálculo de disponibilidade que é feito aqui. Mas para calcular o SLA, quando nós temos dois componentes, beleza? 99,95 e 99,99. Então, tem um cálculo aqui, né? Que é o componente A, né, vezes o componente B. Né? Você multiplica as disponibilidades, né, os SLAs. E aí, claro, a gente está falando de percentual aqui. Então você faz 99,95 vezes 99,99 e aí você consegue chegar aí, claro, levando em conta que é um percentual, então você faz os ajustes que precisa para transformar ele em percentual, ele fica 99,94. Ou seja, o que isso nos traz? Eu tenho um web app, que é 99,95, que depende de um banco de dados 99,99. Então, como eles precisam funcionar ao mesmo tempo, porque um depende do outro, sem um, o outro não funciona, ou funciona pela metade, né? Então, a sua solução, que é composta desses dois componentes, ela só é 99,94% do tempo disponível, né? E não 99,99 ou nem 99,95. Tá vendo que essa multiplicação já fez reduzir o SLA da solução como um todo, tá? Tá aqui então, né? Esses dois componentes trazem aí esse percentual aqui de SLA, de disponibilidade, né? Isso aqui quando um depende do outro, então veja a setinha aqui, né? Um está acessando o outro, um depende do outro. Quando a gente tem SLAs independentes, ou por exemplo, né? Quando você tem aqui no caso dando o exemplo de um blob storage,
numa primeira região e numa segunda região. Aqui você está trabalhando com redundância. Pense que você contratou serviço de storage e escolheu por ter replicação aí, global, por exemplo, né, geo-replication ali entre regiões. Então, você tem uma dupla de 99.9, certo? Aqui, percebe que quando a gente fez o cálculo, quando a gente tinha dependência direta, era vezes, né? Então, isso aqui tem um AND aqui, né? Um AND que fala que eu estou dependente entre esses dois componentes. Já quando eu estou com redundância, eu falo em OR, né? Ou, porque se esse aqui estiver disponível da primeira região, tá ok. Ou se o segundo estiver disponível, também tá ok. Então, tem uma redundância, um ou, certo? Aí o cálculo é um pouquinho diferente, certo? Aí, aqui como que ele está calculando? Ele pega 1 menos, né, que seria o 100%, menos o tempo que o meu serviço primário está de pé, 1 menos o meu serviço secundário está de pé. Então, primeiro você multiplica, né, e reduz de 1, aqui ou de 100%, aí como você estiver calculando aí, né? Então, nesse primeiro eu tenho 99.9 menos 1, então eu tenho 0.1 apenas de percentual de, vamos dizer assim, possibilidade de ficar indisponível. E a mesma coisa para o secundário, né? Vai resultar aqui 0.1 também. Só que como eu estou lidando com um serviço que é redundante, é um ou, então a primeira coisa que se faz é multiplicar eles dois. Eu vou chegar num 0.0001 e aí eu reduzo, né, de 100% ali de 1, né, depende de como você está calculando aí, qual que é a unidade, e aí você chega num 99.9999, ou seja, um percentual ali de disponibilidade muito mais alto, justamente porque você pensou em replicação, você pensou em deixar o seu serviço ali tolerante a falhas, um pouco mais tolerante a falhas ali com uma replicação entre regiões, nesse caso desse exemplo, certo? A forma de calcular, né, onde você tem que ter o A e o B caídos, né? O A e o B indisponíveis para que você represente uma indisponibilidade mesmo. Então aqui ele fala e você consegue fazer esse cálculo que eu já havia mencionado. E aí tem aqui, por você ter essa redundância, você chega nesse nível de SLA. Beleza. Aí temos outro cenário aqui, né? Onde você tem aquele exemplo lá de cima que a gente utilizou, o Web App 99.95 e 99.99 da SQL Database, que esses dois componentes conversando um com o outro trazem um SLA de 99,94. Mas se eu tiver essa solução replicada em outra região, eu vou ter o quê? Um resultante de 99,94 em uma região, mas se eu replicar mais um 99,94 em outra região. E aí eu aplico a mesma conta aqui de cima, que foi feito o exemplo do Blob Storage, com esses 99,94 duas vezes, ou seja, replicado. Fazendo a conta, eu chego num 99,9964. Então, de 99,94 eu fui para 99,9964, né? Então, eu aumentei o percentual de disponibilidade por ter uma replicação, certo? Então, aí trazendo como que você aumenta o seu SLA, como que você consegue aumentar a sua disponibilidade ali, quando você tem essa possibilidade de replicação, trabalhar com várias regiões. A nuvem te ajuda muito nisso. Então, esse aqui é um exemplo, tá?
trazendo para um cenário um pouco mais real aqui, né? Quando a gente tem duas regiões, e aí ou a gente pode ter um cenário on-premise também, como eu já comentei, mas aqui trazendo, né, duas regiões, e você tem essa segunda região é um failover da primeira ali, né? Então você pode trazer mais um componente para fazer o chaveamento quando a primeira cair, quando não estiver funcionando, estiver indisponível, você faz o chaveamento para a segunda assumir. Para isso você tem um componente chamado Traffic Manager, né? E a gente tem que colocar ele na conta, né? Então, se eu colocar um Traffic Manager, eu tenho que colocar ele, o SLA dele na conta, 99.99. E aí, como que eu calculo, certo? O Traffic Manager, em relação ao primary e o secondary region, ele é um E, ou seja, ele está encadeado com esses dois conjuntos de serviços aqui, né? Então, ele tem que ser multiplicado também. Como que ficaria isso? Eu sei que o conjunto, ou seja, primário e secundário dessa solução aqui de cima, me traz um 99.9964, que está aqui embaixo, certo? Aqui fala, ó, primário ou secundário está de pé. Só que o Traffic Manager ele é 99.99. Como é encadeado, é um E, então eu multiplico esses dois e eu chego num SLA de 99.9864. Então perceba, por eu encadear uma dependência, né, que eu tenho, dependo do Traffic Manager funcionando para daí aí sim ter uma redundância de uma região ou outra, eu acabo perdendo um pouco do 99.9964 que eu tinha. Adicionando o Traffic Manager, eu fico em 99.9864. Perceba que ainda assim é melhor do que ter apenas uma região, que eu ficaria, né, com aqueles dois componentes 9994. Como eu tenho uma replicação e tenho o Traffic Manager, ficou no 999864. Beleza? E por fim, aqui, pessoal, ele traz também, né, no artigo um exemplo encadeando vários serviços, um dependente do outro. Então, um Application Gateway com 9995, Front-End aqui que está no VM 9995, um outro Application que está também 9995 e uma Database aqui que 99.99. E compondo isso aqui, fazendo ele, né, multiplicando esses SLAs aqui, ele chegou num 99.84. Então perceba que conforme você vai adicionando mais componentes, você vai ficando menos disponível, porque nenhum componente é 100%. Se todos fossem 100%, beleza, você seria 100%. Mas como não são, então você vai ter que multiplicar esses níveis de disponibilidade, esses SLAs, para chegar então aqui nessa questão de 99.84, nesse exemplo com 4 componentes, sendo que os SLAs individuais são esses. Então isso aqui vale tanto para componentes que você utiliza, sejam eles a parte da sua aplicação, do seu código que você escreveu ou não, mas você tem que levar em conta para ter esse número certinho e não sofrer depois assumindo aí um risco de falar que seu sistema é 99.90 ou 99.99, sendo que o real cálculo não diz isso. Beleza? Vamos voltar aí para o vídeo. Mas o fato é, nem o que você contratou para te fornecer é 99,8. Como que você está oferecendo esse nível para o teu cliente? Né? Então, tem que ter isso em mente. Beleza? Tem que ter essa preocupação com a tolerância à falha de todos os componentes, né? Fazer o cálculo de todos para saber se o nível de disponibilidade que você tem.